Vídeo sobre análise de bolsa baseado em dois ciclos, ciclos de 21 anos e o ciclo de 7 anos fazendo fundo, e baseado numa ferramenta chamada Fractal, que é baseado que o mercado copia, muito parecido as formas, né, de como ele se mexe, e comparando também com a S&P 500, que é a bolsa lá de fora. Só quero dar um aviso que o vídeo não tem edição, então se eu errar alguma coisa depois eu falo, eu faço uma correção. Então a gente começa aqui em 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, né? Não tinha gráfico no Brasil, e aí a bolsa quebrou. Aqui era a bolsa de café, né? Os fazendeiros todos quebraram. E aí você tem o ciclo de baixa de 29 a 50, exatamente 21 anos. Aí se você vai nos livros, você percebe em 1950 as coisas começam a melhorar. Então olha lá, 1950 a 71, exatamente 21 anos, o topo da Bolsa Brasileira. Aqui já tinha gráfico, tá vendo? Esse é o Ibovespa dolarizado, né? Indexado pelo dólar. Esse gráfico é da Enfoque, aliás, maravilhoso, né? E aí, aqui o Milagre Brasileiro, tá vendo? Exatamente em 1971, né? Foi chamado Milagre Brasileiro. Notícia boa, hora da venda, né? Como sempre. E aí, normalmente ele segue esse canal, né? Bate na linha de cima e vai para a linha de baixo. Aí, 71 mais 21 seria 92. Tá? 92 é aqui, ó, tá vendo? E o que acontece? Tem um fundo em 92, mas o que acontece? O fundo mesmo é em 1990, ele faz 19 anos, tá? Então ele estava 21 e aqui ele faz 19 de baixa. Depois nós vamos ver, né, por que eu botei 2030, eu acho que vai fazer o 19 em vez do 21. Mas a gente fica entre 2030 e 2032. Né? Depois, exatamente 21 anos de alta, olha lá, 90 a 2011, que já era o que tinha que acontecer, né? Olha lá. E aí a gente está no ciclo de baixa de 2011 a 2030, 19 anos de baixa. Aí vamos voltar aqui nas críticas, né? Imaginar. Um amigo meu me falou, mas agora você está analisando uma coisa que já está lá, né? Senhores, eu não botei o topo aqui. Qual é a diferença de eu ter dito? Na verdade, me contaram, o Márcio Noronha me contou essa história em 1992, tá? E eu fui o único que acreditei, olha lá, né? De 92, olha lá, até 2011 foi o que aconteceu, né? Foi de 90 a 2011 exatamente o que o ciclo dizia. Então, olha lá, eu não botei o topo aqui, ó, porque o mercado foi até aqui. O topo já estava aqui. A gente podia ter parado aqui, ó, em 2007 ou 2008 e ter caído, né? Ter começado o ciclo antes, 2008, ele teria errado por 3 anos. Então não tem diferença. Olha lá, eu já estou dizendo que é 2051. Eu já estou dizendo que tem uma alta em 2026. Então não importa se eu falo antes ou depois. Já está no histórico. E não tem nada a ver comigo. Isso é uma outra coisa que muita gente confunde. Tá? Fala, não, mas isso você que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Isso é uma ferramenta que não depende do analista. Tá? Qualquer um pode ver esse ciclo. O que poderia depender do analista é você imaginar, nesse ciclo de baixa, né, a gente rompe esse topo. Então o cara poderia dizer que o ciclo de baixa não acaba aqui. Né? Ninguém enxerga como 21 anos, na verdade. Né? Porque o analista, o que ele faz? Ele pega aqui em 1971 e fala que foi uma baixa até 1983. Né? E aí depois ele fala que foi uma alta até aqui, depois ele fala que foi uma baixa até aqui, mas é muito mais interessante você imaginar os 21, que ele rompe o topo, mas ele volta para dentro, tá vendo? Olha lá, daqui, ó, de 71 até 1990, ó, perdas homéricas, né? Porque aqui é perda real, é em dólar, né? Então, mesmo que ele tenha ficado meio lateral, né, durante a baixa, as perdas são gigantescas. E depois na alta, olha lá, ele vai embora. E o que o canal também mostra? O canal mostra a evolução, né? A evolução de tudo, do país, das indústrias.
das empresas, o Brasil explodiu, né? Cinema, indústria do cinema, os carros, tudo melhorou no Brasil. Telefonia nem se fala, o Brasil explodiu daqui até aqui. Claro que não foi o Lula, claro que não tem nada a ver, claro que não foi o Plano Real foi feito aqui, ó. Subiu, não, aqui, ó, por aqui. Subiu e depois caiu, quer dizer, abaixo do Plano Real. É aqui, ó, abaixo do Plano Real. O Plano Real aqui, ó, subiu e depois caiu, veio abaixo do Plano Real. Então é sempre o ciclo que comanda tudo. Não tem nada a ver com o Plano Real ou com governos, né? O Lula é apenas um sortudo, né? Pegou exatamente a perna de alta do ciclo de alta, né? A perna mais forte do ciclo de alta. Então é um ciclo que eu acho maravilhoso, né? Não é um ciclo muito prático, né, para quem opera na bolsa, porque é muito longo, obviamente, né? Você vai precisar de um gatilho, vai precisar de análises mais curtas, que eu vou fazer mais na frente. Para corroborar com esse ciclo de 21 anos, a gente tem o ciclo de 7 anos, que faz fundo. O ciclo de 7 anos não é 7 anos de alta ou 7 anos de baixa. A cada 7 anos você tem um fundo no Bovespa. E isso, desde 1960, nunca errou, né? É impressionante. É a perfeição, né? Você tem uma ferramenta dessa que nunca errou. Então, você até... Por isso que eu botei até aqui o 2023, a gente vai ver o 2023 depois na ferramenta fractal, mas olha lá, 2016 mais 7, 2023. Então você pode imaginar um fundo em 2023 já. Então se você tirar para trás, ó, já está desenhado, você pode tirar para trás que você vai ver. Aqui, 2016, 2009, olha lá, aqui ó, sempre que você olhar aqui ó, 2009, essa reta aqui ó, é o janeiro de 2009, ele está depois, tá? Aqui o 2009 é o dezembro, tá? Então aqui ó, é o fundo, é janeiro de 2009, mas continua sendo 2009, né? Então cravado, 2002 cravado. Aqui o roxo, por que eu botei o roxo? Porque é o único fundo que não é um fundaço, né? Que não foi lá perto da linha. Apesar de 2008 ali, 2009, não ter ido perto da linha, foi um crash, né? Pela velocidade, né? Porque foi uma baixa muito forte em 6 meses, né? Provavelmente os piores 6 meses da história, né? Do Bovespa. Então, se você puxar para trás, é a perfeição, né? Todos os fundaços. Esse 74 está longe da linha, mas também é um fundaço, né? Olha o tamanho da queda, né? Em dólar, muita queda. Então, e a roxa, a única que é pequena. Por quê? Porque estava começando o ciclo de alta de 21 anos, tá vendo? A gente estava no começo dele, então foi de qualquer maneira, um fundo, né? Um fundo intermediário, mas todos os outros, né, são fundaços. E aí, com esses 7 anos, você pode prever que em 2023 vai ser um fundo. Qual é agora o problema aqui? É óbvio que o 2023 pode ser um fundo igual ao de 1995, por exemplo, né? A gente continuar subindo aqui até 2022, cair até 2023 uma merreca e seguir subindo até 2026. Por que eu acho que não vai fazer isso? Eu acho que vai fazer isso o desenhado. Porque a gente está num ciclo de baixa. Aqui no 95 é um ciclo de alta. Todos os outros foram fundos importantes. Todos os outros. Então, dentro de um ciclo de baixa, o natural é você também fazer um fundo importante. Então, o desenho... E por que eu desenhei mais ou menos assim? Essas retas laranjas seriam essas retas laranjas. E por quê? Porque de 71 a 90, a gente está copiando 2011 a 2030. Tá? Então, aqui entra a ferramenta fractal, que é a terceira ferramenta. Então, o que eu estou imaginando, por que a alta de 2023 a 2026 é uma alta que eu acredito muito que vai fazer. Porque ela tá, olha lá, o ciclo de 7 anos, ela tá dentro do desenho, e lá fora eu vou mostrar para vocês o 2026, como existe 2026. Então, essa alta até 2026 e essa baixa forte até 2028, a chance hoje delas acontecerem já é muito grande. Então, outra coisa até que eu deixei escapar, bem interessante. Imagina 1990, você pergunta para um economista o que ia acontecer com a Bolsa até 2011. Você acha que ele ia falar que ia acontecer isso? Impossível, né? Na verdade, a maioria dos economistas e de analistas na Bolsa esquecem uma frase, né, que é muito interessante. Somos incapazes de prever o futuro. Então, todo mundo tenta prever o futuro o quê? Por análise fundamentalista,
ou pelo presidente que entra, vai sempre errar, senhores. Agora o ciclo, olha lá, a perfeição, né? Ele é perfeito. Claro que o desenho aqui, os fractais, as cópias, elas são sempre parecidas, tá? Aqui é 1986, aqui é 1983. Então eu botei 2023, 2026. Aqui, por que o 2023, olha lá, nesse desenho, eu faço esse desenho há 10 anos, tá? Ele já estava aqui, lá em 2008, 2009, eu já desenhava esse 2023 aqui, por causa desse desenho. Esse ciclo de 7 em 7 anos fazendo fundo, eu só percebi tem 1 ano e meio. Tá? Eu nunca vi um brasileiro falar sobre isso, tá? Nem algum analista estrangeiro que fale sobre o Brasil, eu nunca vi ninguém na internet falar sobre isso. Eu já passei por muita coisa, eu estou na Bolsa há 20 anos, e nunca vi ninguém falar sobre isso. Então é uma coisa percebida por mim. Tá? O meu mérito é o quê? Eu só enxerguei o que estava acontecendo. Né? Eu não criei nada, não é uma análise que depende de mim, de novo. Tá lá para qualquer um olhar. Né? Então, de novo, olha a vantagem. Não sou eu que estou prevendo o futuro. É o próprio mercado que está te dizendo que a chance de um fundo em 2023 é muito grande. Então, olha lá. Aí a gente vai... Claro que aí o desenho, aí é uma análise minha. Eu acredito muito que vai fazer isso. Mas, né, sujeito a correções. Né? Porque isso aqui é uma coisa muito longa. E a análise de futuro é dinâmica. Eu sempre falo isso nos meus vídeos quando eu vou fazer as análises mais curtas. Né? A qualquer momento, no dia seguinte, você pode mudar de ideia. É só o mercado te mostrar. Então, e 2030, por isso que eu estou achando que vai ser 19, né? Aquilo que eu ainda não falei. Por quê? 2023 mais 7, 2030. E aí acabaria o ciclo de baixa aqui, e aí seriam 21 anos de alta até 2051. Que a chance de você copiar 1990 a 2011, o mesmo desenho, tá vendo? É muito grande. Então a gente teria uma alta muito forte aqui, ó. Aqui foi de 1990 a, vamos ver aqui, 97. Então aqui seria de 2030 a 2037. Aí cairia forte, olha lá, ó, aqui até 2002, 5 anos. 2037 mais 5, cairia lá para 2042. Né? Aqui, e aí viria aquela alta fortíssima, né, que foi a alta do Lula, que seria 2042 mais 8 anos, até o 2042 até o 2050, não, errei alguma conta aqui, depois vocês... Mas o que eu quero dizer é que vai copiar a chance, né? A chance de fazer parecido, não copia idêntico, tá? É tudo parecido. A chance de fazer algo parecido aqui é muito grande. E aí continua a nossa evolução. Então a evolução do país, das empresas e de tudo é mostrada pelo preço, mas não pelo tempo. Né? No tempo o ciclo continua se repetindo, mas o preço, ó, tá vendo? O preço aqui, ó, em 1980 nunca mais volta, ó, tá vendo? Ele vai mantendo. São quedas e altas fortíssimas, mas olha lá, não volta mais em 2002. Tá? E isso mostra a evolução. Aí a gente vai para o S&P aqui, ó, que é bem interessante porque o S&P, o nosso 21, dele é 17 anos de baixa, 17 anos de alta. Então olha lá, e não tem nada a ver com o nosso, né? É totalmente assimétrico. Então ele começou aqui em 2000, se você puxar para trás do S&P, tá, você vai ver que esse 17, ele tem 100 anos de acerto, tá? Então, bem parecido com o nosso 21, só que o nosso 21 começa um pouco depois. Então, olha lá, aqui 2000 até 2017, ciclo de baixa. Olha que interessante, é o que eu falo. Por que você precisa de algo bem mais curto? Olha lá, tá vendo o S&P? Ó, ele rompeu o topo aqui, né? E deu uma queda merreca e voltou a subir. A gente nem tá aqui, tá? A gente já tá bem mais em cima no S&P. Isso é um gráfico antigo. Eu já até tinha botado para cima, tá vendo? Por causa dos ciclos, e realmente foi o que aconteceu, né? Já está acontecendo, né? Sempre está por aqui, assim, né? Aqui é 2100, já está em 2900. Né? Então, você vê que o desenho já acertando, né? Mas, de novo, não importa eu ter acertado, o ciclo já estava lá desde sempre. Né? Lá em 1900 eu podia ter desenhado isso. Isso que é interessante vocês entenderem. Você não precisa esperar fazer, né? Ele já está lá. O acerto vale se eu acertar, se eu desenhar ou se eu não desenhar. Né? E o erro também, obviamente. E aí aqui eu queria mostrar o erro, né? O ideal era o quê? Era ele ter parado aqui, ó, e ter caído, ó. Vou até desenhar rapidamente. Olha só. Era para ele ter parado aqui, ó, e ter caído. Para cá mais ou menos, tá? Perto de 2017,
aqui ele faria um bolo, não precisa ser, ele não ia cair para o 1, tá? Porque o meio do ciclo 17 geralmente é o fundaço. Então se você pegar 2000, é 8,5, olha lá, o fundo foi em 2009. Isso é bem interessante também, né? O meio do ciclo 17 é que faz o fundaço. Então ele poderia ter feito essa queda aqui, ó, e depois partido, era o ideal para o ciclo. Mas o que ele faz? Ele rompe, olha lá, e só vai cair lá em 2015, olha lá, uma queda merreca. Mas eu continuo acreditando bastante nesse ciclo, então seriam 17 anos de alta até 2034. Aí, corroborando com esse ciclo, a gente tem um ciclo que é mais interessante ainda que o do 17, lá fora. São 19 anos e 14 ondas. Não é 19 anos de alta e 19 anos de baixa. São 19 anos e 14 ondas. Onde a onda 14, o ponto 14, ou onda 14, se você quiser chamar, ela é sempre um topo histórico. Isso é muito interessante. E a onda 1 é sempre fortíssima para baixo. Tá? Se você puxar 200 anos para trás no Dow Jones, você vai ver que isso acontece. 1929 é um topo do 19 anos. Então se você somar 1929, 19 em 19, 20 em 20, 21 em 21, é porque aproximaram, tá? Às vezes 18, às vezes 19, às vezes 20, às vezes 21. Se você somar, você vai bater aqui em 2026 e vai bater aqui em 2007. Tá? O topo nosso é 2008, mas o deles é 2007. Então 2007 mais 19, olha lá, 2026. Aonde a gente viu 2026? Olha lá, o mesmo 2026. Tá vendo? Como o mercado já tem um caminho traçado, o 2026, a chance do... Tá vendo a alta do 23 a 26? Aí algo bastante interessante é o que? O S&P está nos 17 anos de alta, então ele vai subindo gradativamente até 2026 e tem uma queda fortíssima, que é a onda 1, né? É sempre muito forte se você pegar o histórico, então é uma queda fortíssima na onda 1 e depois volta a subir lá para 2034. Então, o que acontece aqui? 2026. Espera aí que eu esqueci o que eu ia falar. 23 a 26. Ah, sim. O que o nosso mercado vai estar fazendo? Olha lá. Caindo, tá vendo? Então o nosso mercado vai estar caindo e o S&P vai estar subindo gradativamente, né? O que acontece depois? O S&P continua de 23 a 26 subindo gradativamente e o nosso mercado sobe fortíssimo. Tá vendo? É muito forte isso aqui. 26 é muito forte. Então uma coisa muito interessante para você entender, né? Por que a nossa alta é muito mais forte? É como a gente estivesse subindo forte para alcançar o S&P. Apesar dos ciclos não terem nada a ver, né? A gente pode imaginar uma congruência das bolsas. Olha a congruência aqui. Depois, olha a queda, é fortíssima, tá vendo? De 26 a 28. Olha a queda deles aqui, ó. Também fortíssima. Só que eles param antes e voltam a subir. E a gente continua caindo ou embolando, né? Cai, depois volta a subir, depois volta a cair, né? Que é o ciclo acabar lá em 2030, né? Continuar embolado e depois de 2030 que subir forte. Tá? Outra coisa bem interessante é qualquer analista, né, que você falasse que de 2011 a 2016 o Bovespa iria cair e o S&P iria subir, né? Olha lá, 2011 aqui, ó. Deixa eu até ver aqui. Aqui, ó. 2011 aqui, ó. De 2011 a 2016, o S&P não parou de subir e o nosso caiu. Se você fala isso para qualquer analista, o cara ia falar que você estava maluco, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Então esse é mais um mérito dos dois ciclos. Eles continuam acertando, só que opostos, né? Bem interessante isso. Então era isso que eu queria dizer, né? Mostrar os ciclos que são muito interessantes.